Bom, olá a todos, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo. Satanás era um belo anjo chamado Lúcifer. Então, todo mundo pega aquele texto de Isaías 14:12 e Ezequiel capítulo 28, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, né? Será que realmente ele fala de Satanás? Então vamos ler o texto e vamos ver algumas crenças populares que muitas das vezes os evangélicos associam Satanás com Lúcifer, que Lúcifer era um anjo bom, que depois ele ficou ruim, que ele era um anjo bonito e agora de repente ele se tornou um anjo mau, né? Enfim, né? O texto prossegue dizendo assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Isaías capítulo de número 14, do versículo de número 12. O texto prossegue e diz que Lúcifer tentou elevar o seu trono acima das estrelas e tornar-se semelhante ao Altíssimo. Mas Deus o lançou nas profundezas do abismo. Essa passagem, com frequência, ela é comparada com Ezequiel 28, do verso 11 ao verso 19, que supostamente fala de Lúcifer como rei de Tiro, vivendo no jardim do Éden. Então ele diz assim: tu és homem, não é Deus, e sobre a cadeira de Deus tu sentas, mas trarei sobre ti estrangeiros que te farão a cova descer. Ora, então se Lúcifer realmente é Satanás no texto de Ezequiel, e ele diz que trará estrangeiros, né, os mais formosos, que no caso seriam os gregos, na figura de Alexandre o Grande, então na verdade Satanás morreu. Então, ora, se ele diz que a espada tirarás e a cova descerás, né? E ele disse que o rei de Tiro vivia no jardim do Éden. Ele era um belo querubim, mas Deus lhe disse: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te coloquei, para que te contemple. Está em Ezequiel capítulo 28, verso 17. Alguns chegam a afirmar que Lúcifer era o regente do coro celestial, com base no nome dos instrumentos relacionados em Ezequiel 28:13. E essa está na versão da Almeida Revista Corrigida, ou a famosa RC. Daí a teoria popular afirmar que Satanás, como Lúcifer, caiu em algum momento no início da criação. A Bíblia, porém, nunca, em lugar nenhum, afirma diretamente que Satanás é Lúcifer. Uma leitura do contexto de Isaías 14 e de Ezequiel 28 suscita sérias dúvidas com relação à credibilidade da teoria de que Lúcifer é realmente Satanás. O rei de Tiro é um homem que age como um deus. Ezequiel capítulo de número 28. Não há nenhuma boa razão para igualar o rei de Tiro mencionado em Ezequiel com Satanás ou Lúcifer. De fato, essa ideia não faz sentido quando lemos que o Senhor denuncia o rei de Tiro por intermédio do profeta. Não passas de homens e não é Deus. Satanás não é nem homem e nem Deus, mas o líder dos anjos caídos. Isso você pode ver muito bem lá em Mateus capítulo 25, do verso 41, e Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Além disso, se essa passagem descreve a queda original, quando Satanás foi lançado à terra e reduzido a cinzas diante dos reis. Obviamente, Ezequiel 28 descreve o que afirma descrever o rei de Tiro. Ezequiel denuncia várias nações da antiguidade e seus reis, entre eles Amon, Moabe, Edom, Filístia e Egito. Tiro é apenas uma das nações contra as quais foi anunciado o juízo. O livro de Ezequiel parece empregar uma linguagem sarcástica, hiperbólica, contra o rei, que se representa a cidade de Tiro. Compare com a hipérbole de Ezequiel capítulo 31, especialmente os versos 8 e o verso 9. O rei, com uma metonomia para a cidade, é retratado como um possuidor de grande beleza e glória devidas às riquezas da cidade. Do comércio e do acúmulo de pedras preciosas, Ezequiel, portanto, em um tom sarcástico, faz alusão ao rei de Tiro, como quem vive ao meio de pompa e beleza, como querubim que vive na presença de Deus, e como Adão que vive no agradável jardim do Éden. Isso torna sua queda ainda mais drástica. Sua cidade seria reduzida a um monte de cinzas. Deus castigaria o rei não somente por orgulho, mas também pela desonestidade nos negócios. Isso dificilmente seria verdade com relação a Lúcifer, dizendo que é Satanás.
Alguns reconhecem que essa passagem se refere a um rei humano, mas sustentam que, no sentido mais profundo, descreve a origem de Satanás por causa da alusão ao Jardim do Éden e a ideia de que um anjo glorioso e corrompendo-se. Entretanto, a irresponsabilidade do rei antes do seu pecado pode não ser uma referência ao estado original de pureza de um querubim, mas, como muitos estudiosos observam, o estado de Adão. Mesmo que aceitemos a possibilidade da passagem referir-se à queda de Satanás, como determinaríamos que versículos e que palavras dão a entender essa ideia, sem sermos arbitrários nessa seleção? Em todo caso, o texto não indica claramente em nenhum lugar que Satanás uma vez foi um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer é o rei da Babilônia. A palavra Lúcifer aparece na versão King James da Bíblia inglesa, de 1611. No hebraico, a palavra é Helel, derivada do verbo brilhar, e significa aquele que brilha, uma estrela da alva. Lúcifer é a versão latina dessa palavra. Ela foi introduzida nos textos de Isaías 14:12 pelos textos dos pais da igreja, como a Exápula de Origem e a Vulgata de Jerônimo. A Bíblia Vulgata, completamente utilizada pela igreja ocidental por volta do ano 600 d.C., também emprega a palavra Lúcifer para a expressão luz da manhã, em Jó capítulo 11, verso 17. E Salmos 109:3. E para os signos do zodíaco. Você pode ver muito bem lá em Jó capítulo 38, do verso 32. Eu não vejo como poderia dizer que Satanás originalmente era Lúcifer a partir dessa passagem. O contexto de Isaías 14 declara explicitamente que a passagem é de um montejo contra o rei da Babilônia. O rei é retratado metaforicamente como um deus babilônico, chamado Helel, que tenta alcançar os céus. Entretanto, certa vez se torna-se como o Altíssimo. O rei é lançado no abismo como um homem comum. Compare com o orgulho de Nabucodonosor e a subsequente humilhação por Deus em Daniel capítulo 4. Veja também Obadias capítulo 4. Isaías poderia estar utilizando um mito popular babilônico, ao qual, porém, faz alguma mudança drástica. Substituir o deus caído Helel pelo rei da Babilônia. Essa técnica seria o equivalente a começar a falar sobre uma figura folclórica popular e depois substituir o seu nome pelo de um líder nacional. O rei da Babilônia, não Satanás, está em foco porque subjuga as nações. É difícil ver como Satanás poderia subjugar nações inteiras em sua queda original, quando ela ainda nem existiria. Aquele que reivindica ser semelhante ao Altíssimo em Isaías 14:14 é o mesmo que é precipitado no reino dos mortos e de quem 2 vezes se declara ser homem. Satanás pode ter assumido a forma de uma serpente, mas nunca foi homem. Devemos notar também que Helel foi precipitado no abismo. No Antigo Testamento, a palavra abismo, em geral, denota um total de sepultamento ou de uma prisão. Da mesma forma, o contexto de Isaías 14 demonstra esse uso. Se essa passagem descreve a queda original de Satanás, como pode ele ter sido lançado no abismo e posteriormente encontrando-se acusando Jó diante de Deus nos céus? Então, se aqui fala da queda de Satanás, então como é que encontramos Lúcifer na figura de Satanás andando ao redor do planeta, e depois ele então fica diante de Jó, e depois ele se apresenta diante de Deus? Então não temos referência nenhuma. Como acontece em Ezequiel capítulo 28, alguns podem pensar que enquanto Isaías 14:12 fala do rei da Babilônia, faz também alusão à queda original de Lúcifer. Todavia, se lermos Isaías 14, sem estar previamente condicionados a pensar que Satanás é Lúcifer, provavelmente não chegaremos à conclusão de que o texto alude à queda original de Satanás. Como então chegamos à afirmação dogmática de que Satanás antes era um anjo chamado Lúcifer? Não existe no Novo Testamento, nem nos escritos dos pais apostólicos, nenhuma afirmação de que Satanás foi uma vez um belo anjo chamado Lúcifer. As tradições judaicas nem mesmo fazem uma ligação clara entre Satanás e Isaías capítulo 14 do ano 1000 depois de Cristo. E como já falamos, nas tradições judaicas, as especulações sobre os anjos e demônios eram abundantes. Orígenes, pai da igreja que viveu no século III,
parece ser o responsável pela essa promulgação da teoria de Lúcifer como Satanás na igreja cristã. Isso está no livro de Principis, capítulo 1, dos versos 4 ao 5 de Orígenes. Compare com o prefácio de número 6 da Exapla, de Isaías 14:12. Muitos resistiram à teoria de Orígenes, por exemplo, até o século IV. Um bispo cristão ainda podia chamar-se San Lúcifer, e seus seguidores eram conhecidos como luciferianos. Entre os pais da igreja posteriores que popularizaram a ideia de que Satanás antes era um anjo bom chamado Lúcifer, estão Agostinho, Pedro Lombardo e Tomás de Aquino. Por exemplo, você pode pegar isso no livro de Gênesis and Kyrie, capítulo 3, verso 10, de Agostinho. Pode pegar as sentenças dele também, capítulo 2, versículo 6, de Pedro Lombardo. De acordo com especialistas, o Antigo Testamento de John Woos parece que os antigos expositores reformadores não estabeleciam nenhuma ligação entre Satanás e Lúcifer em Isaías 14:12. Em sua obra-prima, O Paraíso Perdido, de 1667, John Milton associa Satanás à queda de Lúcifer. Atualmente, a teoria de Satanás como Lúcifer tornou-se a verdade evangélica, sem nenhuma evidência bíblica sequer. Isto é, negar que Satanás seja um anjo caído, mas precisamos questionar também os seus fundamentos para chamá-los de Lúcifer. E que se Satanás realmente é um anjo, ele é a luz da alva, como diz o texto bíblico lá, ora, então eles vão vir buscar os discípulos, vão vir buscar a gente também. Porque na carta do apóstolo São Pedro, ele diz assim: ficai-vos em Jerusalém até que a estrela alva surja em vossos corações. Ele está dizendo que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que a estrela da alva surgiria no coração deles. Ora, se eu acreditar que Lúcifer é Satanás, então nós estamos esperando o demônio vir buscar a gente. Então, na verdade, ele está fazendo uma alusão ao texto do sol como um dia que renasce agora, como uma nova esperança. Então, ele está usando a estrela da alva, ou seja, a condição do sol agora está nascendo novamente, para que ele pudesse então trazer para eles uma nova esperança. Então, na verdade, o texto ali não fala de Satanás. Se você pegar os textos direito ali, você vai ver que ele está falando do rei de Tiro. E as roupas brilhantes dele, que parecia como que fogo, andastes em pedras afogueadas. Está falando do brilho do manto dele, quando o sol batia e brilhava sobre ele, como se estivesse andando por pedras afogueadas. Estava no Éden, jardim de Deus. O Éden que ele está falando ali, ele está fazendo uma comparação ao jardim suspenso da Babilônia, assim como o jardim do Éden. Eras perfeito nos teus caminhos. Ele está fazendo uma alusão ao homem perfeito, assim como o orgulho dele de querer ser melhor do que os outros. Mas quando pegamos o texto que diz que tu és homem, não Deus, Satanás nunca foi homem e Satanás nunca foi Deus. E diz que ele traria estrangeiros dos mais terríveis dentre as nações e mancharia o teu resplendor, e a cova te fará descer. Ora, se eu comparar Lúcifer a Satanás, então realmente ele está morto. Então, na verdade, o texto ali não tem nada a ver com Satanás, mas sim contra um rei de Tiro. Tá bom? Assim como o livro de Elias também. O livro de Elias. A história de Elias contra os profetas de Baal. Ele simplesmente fala assim, olha, grita mais alto, que talvez ele não esteja ouvindo. Ou talvez ele foi viajar e esqueceu de falar para vocês. Então, ele está usando do modo sarcástico. Assim também como Ezequiel faz a mesma coisa com o príncipe de Tiro ali. Ele está usando de uma metonomia, uma alegoria, tá? Para falar da queda daquele ser, né? Daquele ser poderoso como um rei, que o Deus de Israel, que é os deuses dos escravos judeus, faria com ele. Então, todo com aquela pompa, com aquela coisa toda que ele está se fazendo ali, então ele está relacionado dizendo exatamente isso aí. Entendeu? Então, ele não passa somente de uma história, uma presopopeia, de uma metonomia, de uma alegoria, que o texto não tem nada a ver com Satanás. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo aí. Se você tiver alguma dúvida ou quiser complementar mais alguma coisa,
por favor, coloque no chat aí. Eu agradeço então a sua visita. Obrigado então por ter ficado comigo até aqui e nos vemos na próxima aula.